Na aula de hoje, estarei lhe ensinando a somar uma coluna de valores no Listbox. Estarei lhe ensinando como está editando as informações do nosso produto cadastrado. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel, essa playlist foi pensada em você. Passo a passo estou lhe ensinando como criar um formulário multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Tenho um pedido a fazer a você inscrito do nosso canal. Também se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Está precisando aprender Google Sheets? Está precisando aprender Excel para o mercado de trabalho? Então se inscreva no canal William Oliveira. No comentário fixado deixarei o link para inscrição. Nessa série estamos trabalhando com dois arquivos. Então dessa forma eu consigo trabalhar de forma multiusuário. Eu tenho o BD Controle, que é o arquivo a qual contém as nossas informações. Serve apenas para armazenar os dados. Eu tenho o arquivo controle, que é o arquivo a qual contém os formulários e a programação VBA. Vou primeiramente abrir o controle, vou dar um duplo clique sobre ele e estarei clicando nessa forma e chamei aqui o formulário que temos construído passo a passo. Vou vir aqui na aba Pesque Fornecedor. Vamos supor que eu queira procurar aqui pelo fornecedor o produto, algo que contenha a letra A. Digitei a letra A, vou dar um Enter e observe que ele fez as consultas. Então, para que você entenda, primeiramente, é interessante que eu possa estar lhe ensinando como está ordenando essas informações de acordo com essa label. Eu estou utilizando uma label como cabeçalho para esse listbox. Se você observar, não está alinhado. Então, primeiramente, como é que a gente faz esse alinhamento? Então, para que você entenda, para que eu possa fazer isso, uma forma prática que eu pensei aqui é que eu vou copiar primeiramente essas informações lá da nossa plan externa. Vou fechar aqui o arquivo e estarei colando, por exemplo, aqui nessa plan, só para ficar mais fácil. E aí eu vou utilizar um artifício utilizando o Row Source e aí você vai entender a minha lógica. Então na prática, como é que eu vou fazer? Observe que é bem simples. Vou abrir aqui o arquivo, vou dar um duplo clique em BD Controle. Lembrando que o BD Controle ele está protegido por senha. Vou passar aqui a senha 1, 2, 3. Vou dar um OK e observe que estou o acessando. Então, por exemplo, vou copiar essas informações aqui, copiei, vou voltar lá ao nosso arquivo ao qual contém o controle, vou colar as informações que eu havia copiado do arquivo externo. Por que eu fiz isso? Vai ficar muito mais fácil, vai fazer sentido a você da forma que eu estarei fazendo. Então observe, se eu pegar da minha coluna ID até a minha coluna K, eu tenho 11 informações. Lembrando que a minha coluna E eu não estarei carregando no meu listbox, porque eu não vou precisar da coluna que tem a unidade de medida, porque o nosso listbox é limitado a 10 colunas. Então eu tive que optar por não exibir uma dessas colunas. Então qual é o raciocínio que eu estarei utilizando? Observe, vou vir aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, vou lá no meu listbox, vou dar um duplo clique no meu user form, selecionei o listbox, clico o botão direito sobre ele e clico em propriedades. O listbox tem uma propriedade chamada Row Source, que é o intervalo. No Row Source eu estarei informando o que? Observe, eu tenho essa planilha 1. Então vou informar aqui, planilha 1. Para que eu possa estar me referindo a ela, eu utilizo aqui o sinal de exclamação. E agora estarei informando o intervalo que eu quero. Por exemplo, eu quero de A1, 2 pontos. Suponhamos que eu queira até a minha célula J10. Vou dar aqui um Enter. Observe que já carregou informações aqui ao nosso listbox. Então creio eu que agora fica bem mais fácil eu alinhar esses cabeçalhos com essas informações que eu estou visualizando. Você entendeu a minha lógica? Então, se entendeu, o que é que eu estarei fazendo? Vou arrastar aqui um pouquinho essa janelinha das propriedades. E o listbox tem uma propriedade super interessante, que é o column width, que é a largura das colunas. Então, por exemplo, a minha coluna ID, se você observar, tem muito espaçamento entre ela e a minha coluna do fornecedor. Então, vamos supor que eu queira diminuir ela. Então, vamos lá. Vou passar aqui um valor de 10. Vou dar um Enter. Observe que já diminuiu bastante. Tanto é que ela ficou quase oculta. Então, se você observou, quando eu dei um Enter, ele acrescentou esse PT. Então, isso aí faz referência à largura, à medida da largura das minhas colunas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o valor de 20. Vou dar um Enter. Observe que agora ficou bem mais interessante. Ou seja, eu ganhei espaçamento.
Então o que eu posso fazer? Ó? Vamos só aumentar mais um pouquinho. Ó. Vou colocar o valor de 30, vou dar um Enter. E agora vou aproveitar esse espaçamento entre o COD e o fornecedor. Lembrando que eu estou utilizando aqui uma label. Vou apagar esse espaçamento a mais. Ó. Então observe que é bem simples, ó, a questão do alinhamento. Ó. Observe também que eu vou retardar aqui, ó, o nome produto, como também vou fazer aqui para marca. Ó. Observe. Ó. Então observe que de uma forma bem simples, ó, a gente consegue fazer esse alinhamento. Ó. Já a quantidade, ela não é correspondente à informação que eu estou aqui visualizando. Então vamos fazer da seguinte forma. Ó. Eu vou manter aqui dessa forma que eu estou visualizando. E eu vou partir aqui, por exemplo, ó, para o estoque mínimo. Embora não seja a informação que eu estou visualizando nesse momento, quando eu mostrar a outra informação vai ficar alinhado. Então vou arrastar aqui para o lado. Vamos só deixar agora alinhado os cabeçalhos com as informações que eu estou visualizando. Ó. Observe que a lógica que eu estou utilizando é bem simples. Ó. Então vou dar aqui o espaçamento necessário. E também estarei arrastando aqui para o lado. Ó. Deixa eu só fechar aqui a janela das propriedades do meu Prost. Ó. Então observe de uma forma bem simples. Ó. Você está aprendendo como fazer esse alinhamento. Ó. Como eu disse, eu utilizei através do Raw Source só para que eu pudesse visualizar essas informações dentro do Listbox. Agora fica muito mais fácil alinhar com o que eu estou visualizando. Ó. Depois de feito isso, eu vou salvar aqui o projeto. Eu não posso utilizar essa propriedade Raw Source auto-preenchida juntamente com a programação que tem dentro do pesquisar dessa Listbox. Se eu fizer isso, possivelmente vai dar um erro. Ó. Então eu vou clicar sobre ele, propriedades. Aqui foi apenas para que eu pudesse visualizar e ordenar as informações. Ó. Então eu vou lá na propriedade Raw Source e vou apagar essas informações. Ó. Salvei aqui o meu projeto. Lembrando que eu havia aberto o banco de dados, então vou primeiramente o fechar. Então deixa eu fechar aqui ó, o BD controle, o fechei. Ó. Não preciso mais dessas informações, foi aqui apenas para estar ilustrando. Ó. Apaguei, vou chamar aqui o formulário, vou aqui em peça fornecedor, vou dar por exemplo a letra A. Ao dar um Enter, observe que agora eu já consigo visualizar ó, as informações referentes a cada uma de suas colunas de forma ordenada. Ó. Agora ficou bem mais fácil lhe ensinar como somar, por exemplo, ó, a coluna que tem o valor unitário. Ó. Eu tenho aqui a coluna de quantidade de estoque, eu tenho a quantidade de estoque mínimo. E um detalhe interessante, ó, se você quiser visualizar essa coluna de valor unitário no formato de moeda, para que eu possa estar formatando uma coluna no formato de moeda, a gente tem sempre que se atentar ao seguinte. Ó, eu tenho aqui a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas lá no meu código eu vou me orientar a coluna de valor 0, a coluna de valor 1, a coluna de valor 2, a coluna de valor 3, a coluna de valor 4, a coluna de valor 5 e a coluna de valor 6. Por quê? Porque a contagem de coluna do Listbox começa em 0. Se eu tenho 7 colunas, a primeira coluna é a coluna de valor 0, a segunda é a coluna de valor 1, a terceira é valor 2 e aí por diante. Então essa sétima coluna que eu estou visualizando, o valor atribuído a ela via código é o valor 6, sempre um valor a menos. Ó. Então vou fechar aqui o formulário. Vou dar um duplo clique na minha Listbox. A programação que eu estou trabalhando é essa pesquisar underline produto underline fornecedor, que está logo aqui abaixo. Ó. Então eu vou lá na minha coluna ó, de valor 6 e eu estarei fazendo aqui a formatação. Ó. Eu vou formatar isso daqui para o formato de moeda. Ó. Então vou utilizar aqui ó, format, abro parênteses. Isso daqui é a expressão que eu estarei utilizando. Vírgula, entre aspas duplas, agora eu vou passar o tipo de massa que eu quero estar formatando a minha expressão. Ó. Eu estarei formatando no formato de currency, que é o formato de moeda. Ó. Fecho aspas duplas e posso fechar o meu parênteses. Ao executarmos, observe, ó. Vou digitar aqui a letra A, ao dar um Enter, observe que eu já formatei a coluna valor unitário. Ó. Se você reparar, eu posso dar aqui um espaçamento ó, em valor unitário para que ele possa ficar um pouco mais à direita, como eu posso diminuir aqui a largura entre essas duas colunas para que esse valor venha mais para trás. E aí é gosto pessoal de cada um de vocês. A princípio eu vou deixar dessa forma. Então o que eu estarei fazendo agora? Como é que eu trago para essa label o valor total dessa coluna no formato de moeda? Muito simples. Ó. Vou fechar aqui o formulário. O que vocês sempre tem que se atentar é o valor atribuído às colunas. Embora eu esteja visualizando ali a coluna número 7, o valor atribuído a ela é o valor 6, porque a contagem de colunas do Listbox começa em 0. Então, entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Ó? Primeiramente, eu tenho que saber o nome desse Listbox, propriedades. O nome dele ó, é o ListB Cadastro Produto. Ó. Vou aproveitar, vou copiar o nome dele, vou dar um duplo clique nessa Listbox e estarei programando aqui dentro ó, do pesquisar underline produto, underline fornecedor,
o comando que faz a soma da coluna de número 6 do meu listbox, ó. Então, essa rotina está logo aqui abaixo, ó, pesquisar produto fornecedor. Então, no final do comando, eu vou criar aqui uma rotina, ó, call, que é a chamada. Vou atribuir aqui, ó, somar coluna, sub, somar, underline, coluna, ó. Ao dar um enter, o VBA já reconheceu a rotina, já acrescentou os parênteses e o etsub, ó. O que eu preciso estar fazendo? Ó? Vou declarar aqui uma variável chamada, por exemplo, ó, valor. E vou formatá-la do tipo moeda, ó, do tipo currency. O que eu preciso fazer? Como eu não sei quantos registros pode ter dentro desse listbox, eu tenho que fazer um laço de repetição. Aonde eu vou criar aqui uma segunda variável. Ó. Vou chamar essa variável de i e vou classificá-la do tipo integer. Imaginando que eu não vou trabalhar com tantos registros. Lembrando que a variável integer abrange pouco mais do que 32 mil registros. E estarei utilizando a estrutura which, que quer dizer com, vou colar o nome do objeto que eu havia copiado, e aqui eu vou fazer um laço de repetição, até porque eu não sei quantas linhas pode ter dentro desse listbox, onde eu vou utilizar a minha variável i partindo de 0, lembrando que a primeira linha do listbox começa em 0, assim como a sua coluna. Então vai partir da linha inicial, que é o valor 0, e vai até quanto? Como eu não sei a quantidade de linhas, eu não posso definir um valor fixo, então eu vou utilizar aqui o ponto list count, a contagem dos itens listados. Sempre lembrando que o listbox, quando eu utilizo esse laço de repetição, ele vai fazer uma contagem a mais. Então, para evitarmos um erro, eu utilizo aqui um -1 no final da contagem dos itens listados. Conforme ele for fazendo esse laço de repetição, ele vai pegar o valor inicial, ou seja, ele vai pegar o primeiro valor da minha linha e vai sempre somando com o próximo valor. Então, dessa forma, eu vou conseguir somar as linhas de uma coluna do listbox. E aqui eu vou utilizar a variável valor, vou atribuir a ela própria, ó. E eu estarei fazendo uma soma agora da coluna que contém as informações que eu quero estar somando, ó. Ponto list, abro parênteses, aqui eu estarei informando a nossa variável i. Essa variável i, como ela vai mudar de linha, eu vou conseguir capturar sempre as linhas do meu listbox, ó. Vírgula, qual é a coluna que eu quero utilizar como parâmetro? É a coluna de valor 6, que é a minha sétima coluna, ó. Então vou passar aqui o valor 6 e fecho o meu parênteses. E logo aqui abaixo vou utilizar o meu next e para fechar a estrutura for. Como é que eu vou visualizar essas informações na minha label? Vou clicar aqui em exibir, Project Explorer, duplo clique no meu Useiform 1, eu não lembro aqui o nome da minha label, deixa eu selecionar a mesma, propriedades, é a LBL valor card. Ó. Vou aproveitar, copiar o nome dela, duplo clique aqui no meu text box e vamos descer aqui no código que a gente está programando. Ó. Colei aqui o nome da minha label, ponto object, e estarei atribuindo que a ela, ó, a minha variável valor. Para fecharmos essa estrutura, se eu utilizei o which, também devo estar o fechando, ó, int which, ó. E agora vamos fazer um teste, ó. Lembrando que eu já tinha utilizado, ó, o somar coluna aqui dentro da nossa consulta, ó. Então eu estou aqui na minha consulta e eu já tinha atribuído a chamada call e o nome da rotina que eu criei agora com você do zero. Ao executar, vamos fazer um teste, ó. Peça fornecedor, vou estar aqui, por exemplo, ao entrar, vou dar um enter. Observe que ele retornou 140. O que isso quer dizer? Que 140 é o valor total dessa coluna. Como eu não formatei no formato de moeda e também como eu não trouxe, por exemplo, um texto atribuído a ela, trouxe apenas o número. Então o que eu estarei fazendo, ó, com esse 140? Vamos formatar no formato de moeda. Como vimos, é bem simples. Ó. Duplo clique no meu text box e vou voltar lá ao nosso comando. E aqui eu estarei fazendo o seguinte, ó, format, abro parênteses, eu estarei formatando quem? Essa variável. Ó, e eu vou formatar em que tipo de máscara? Ó, no formato de currency, no formato de moeda. Ó. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Caso você queira estar formatando juntamente com o texto para deixar mais personalizado, por exemplo, ó, entre aspas duplas, já que vai ser um texto, soma da coluna. Ó, só para que vocês vejam, ó, de forma didática, ó, soma da coluna. Dois pontos, vou dar um espaçamento entre aspas duplas e estarei concatenando com essa informação. Ó. Então vamos fazer aqui o teste. Ó. Ao executarmos, vou fazer aquela consulta. Ao dar um enter, observe que ele já retornou, ó, 140 ó, no formato de moeda. Ou seja, isso daqui é a representação do total dessa coluna. Ó. Então, de uma forma bem simples, você aprendeu como está somando uma coluna do listbox. Então, o que eu estarei fazendo agora? Ó? Agora, vamos estar editando informações. Você sabe perfeitamente que para que eu possa estar editando é bem simples. Ó. Vou fechar aqui esse formulário. O que eu estarei fazendo? Ó?
como eu vou consultar minha base de dados, eu vou ter que utilizar aquela rotina que faz comunicação à base de dados, onde verifica se existe, onde verifica se ele está aberto. Como eu disse a você em aulas anteriores, toda vez que eu precisar fazer uma consulta, seja como administrador ou como leitura, eu tenho que utilizar essa expressão, eu tenho que utilizar essa instrução que eu tenho feito dentro dessa série. Então, por exemplo, vou dar um duplo clique aqui dentro, vou copiar tudo isso daqui, vou copiar. Ao fazermos essa cópia, o que eu estarei fazendo? Vou clicar aqui no Exibir, Project Explorer, duplo clique no meu Useiform 1 e eu vou vir aqui nesse botão, no botão Editar. Vou clicar sobre ele, Propriedades, vamos dar aqui um nome intuitivo a ele, BTN Editar _ Produto. Posso dar um duplo clique nesse botão, o que eu estarei fazendo? Vou colar aquela programação que eu copiei agora há pouco e para que você entenda, vou ter que abrir como leitura, aqui vai entrar a programação que eu vou fazer agora do zero com você, e aqui em seguida ele vai fechar o arquivo como leitura. O restante da estrutura eu já lhe ensinei passo a passo em aulas anteriores. Então o que eu estarei fazendo? Aqui abaixo eu vou criar a rotina para estar editando as informações. Então, por exemplo, sub editar _ produto. Lembra que eu não posso colocar um traço, vou colocar aqui um underline. Ao dar um enter, deixa eu só fazer aqui um ajuste, produto. Agora sim, vou dar um espaçamento para que a gente possa focar nesse código. E o que eu estarei fazendo? Bem simples. Vou utilizar uma variável chamada linha. Vou atribuir a ela do tipo long. Você sabe perfeitamente que eu vou utilizar aquela estrutura which, que quer dizer com. Vou informar o meu workbooks, abro parênteses. Vou informar aqui a variável banco dados, que é a variável que armazena o nome desse arquivo. Ponto. Vou querer acessar a minha sheets, que é a de número 2, que é a minha sheets que armazena os produtos cadastrados. Vou utilizar aqui o meu Activate para estar ativando essa plan. Vou utilizar novamente a estrutura which. Vou informar aqui o nome do meu listbox, mi.listcad produto. Para que você entenda, eu vou utilizar a primeira coluna do listbox como parâmetro. Então, vou percorrer o meu listbox para verificar a linha selecionada e descobrir o valor que está armazenado na primeira coluna do listbox. Esse valor que está armazenado nessa coluna vai servir como parâmetro para que eu possa capturar esse valor e consultar lá na minha base de dados externa. Entendido esse conceito, vou utilizar a estrutura for, onde eu vou criar aqui uma variável x, eu ainda não a criei, onde ela vai partir do valor 0 e vai até o meu ponto list count, até a contagem dos itens listados. E ao fazer essa contagem, ou seja, ao percorrer da linha 0 até a contagem de itens listados, eu preciso verificar qual a linha selecionada. Vou utilizar aqui um if e estarei verificando se o meu ponto selected, abro parênteses, a minha variável x, se ela é igual a true, ou seja, se a minha linha está selecionada. Se a linha que eu estou verificando estiver selecionada, então o que eu estarei fazendo? Eu estarei simplesmente passando para a minha variável linha, vou passar o que? Vou passar o meu range, que é o intervalo, e estarei informando quem? Vou informar a minha coluna A, ou seja, da minha coluna A por inteiro como parâmetro, e eu vou fazer uma procura através do método find, abro parênteses, e eu estarei procurando quem? Eu vou utilizar a primeira coluna do meu listbox, então vou informar aqui, ponto list, abro parênteses, e eu estarei informando aqui, meu ponto list index. Com o list index eu vou capturar o valor da coluna selecionada dessa primeira linha. Fecho o meu parênteses aqui do meu list e vou fechar o parênteses do método find. Mas é interessante, vou até colocar aqui uma vírgula, que eu utilizo aquele parâmetro, o locat, para que ele faça uma procura exata. E para que ele faça essa procura exata, eu passo o valor 1. E eu quero procurar onde? Eu quero procurar por linha. Então eu vou utilizar aqui o row. Para que você entenda, essa variável linha vai estar armazenando o que? Vai estar armazenando em qual linha ele encontrou a informação da minha linha selecionada do listbox. E ao encontrar essa informação, eu consigo auto-preencher os campos que eu quero. Então, por exemplo, vou informar aqui na minha cells, da minha variável linha. Por exemplo, da minha primeira coluna, eu não tenho ainda um campo que retorne a identidade do registro. Então, para que você entenda, isso daqui vai estar retornando uma informação e vou auto preencher um objeto que você está criando agora, txt id produto. Esse objeto que não existe, txt id produto, e vou passar esse valor para ele. Por exemplo, eu quero estar preenchendo meus mi.cmb fornecedor _ cad.
E eu estarei auto-preenchendo através do meu cells, abro parênteses da minha variável linha, vírgula, da minha segunda coluna. Ó. Deixa eu só apagar essa informação. Então, se você entender esse conceito, vai ficar super fácil. Ó. Vamos primeiramente só criar esse TXT ID produto. Ó. Vamos só criar esse objeto, ó, TXT underline ID produto. Ó. Duplo clique no meu userform. Vou copiar, por exemplo, esse objeto. Ó. Copiei e vou colar aqui. Ó. Esse objeto ele não precisa ficar visível. Por enquanto eu vou deixar dessa forma. Vou clicar sobre ele. Propriedades e vamos dar o nome que eu utilizei lá dentro do meu código. Ó. TXT underline ID underline produto. Aqui não tem importância colocar maiúsculo ou minúsculo. Lá não vai interferir no meu código. Então esse nome é o mesmo nome que eu dei lá ao meu código. Vou dar um duplo clique no botão editar para que a gente possa voltar à rotina que estamos criando. Então aqui dentro do BTN editar, logo aqui abaixo eu estou utilizando o editar produto. Então TXT ID produto até já reconheceu. Ó. Tanto é que ele ficou com as iniciais em maiúsculo. O que eu devo fazer? Ó? Observe. Ó. Eu tenho mais campos além dos dois que eu informei agora. Ó. Tanto é que eu vou colocar aqui o nome dos objetos. E o que eu estarei fazendo? Ó? Vou simplesmente só copiar isso daqui. Ó. Copiei. Vou colar aqui do lado. E o meu trabalho será apenas alterar o número da coluna. Ó. Vou estar alterando também este outro. Também vou estar alterando essa outra coluna. Ou seja, eu estou pegando a informação da minha quinta coluna e carregando nesse objeto. Ó. Então essa é a leitura que você deve entender. Ó. Estou carregando agora a informação da sexta coluna nesse objeto. Ó. Também a mesma lógica, ó, a da sétima coluna e agora da oitava coluna. Ó. Aqui eu utilizei ó, um if, utilizei um for, dois whiles aninhados. Então vamos lá, vou ter que fechar esse if, então vou colocar aqui ó, um end if. Tenho que fechar esse for, então vou informar aqui o meu next x. Tenho que fechar essas duas estruturas which, ó. Então end which e logo abaixo end which, ó. Caso você queira editar o código, ó, basta selecionar a estrutura, tem mais de uma forma. Eu seleciono, por exemplo, essa estrutura e pressiono na tecla Tab. Ó. Caso você queira recuar, clica com o botão direito sobre essa barra superior, tem a opção aqui, ó, editar, e eu tenho essa barra auxiliar. Se eu clicar nesse objeto, ó, recuo deslocado, ó, observe que ele voltou para onde estávamos. Se eu clicar nesse outro, ó, ele vai avançar. Ó. Então eu posso vir aqui, vou dar um espaçamento apenas só para diferenciar, só para que você veja aonde é que a gente está utilizando. Ó. Observe. Ó. Então observe aí, de uma forma bem simples, você está aprendendo como fazer a programação aí do zero. Ó. Entendido esse conceito, o que nos resta agora é testarmos. Ó. Vou salvar o que fizemos até aqui, vou clicar nesse executar. Então primeiramente eu devo fazer uma consulta. Ao dar um enter, retornou aqui registro. Suponhamos que eu quero estar editando esse registro número 2. Ó. Ao clicar no botão editar, observe que ele não trouxe as informações, até porque eu esqueci de um detalhe. Ó. Vou fechar aqui o formulário, vou dar um duplo clique no botão editar. Então dentro do botão editar, eu ainda não estou chamando a rotina que acabamos de criar. Ó. Então vou copiar essa rotina, copiei, vou vir aqui, vou utilizar a chamada call e vou colar o nome da minha rotina. Ó. Só um detalhe interessante. Eu não estou utilizando o option explicit, que é aquele comando que me força a declarar as variáveis. Como eu não declarei a variável x, eu não estou utilizando o option explicit. Ele não vai me obrigar a declarar a variável x, mas sempre é interessante. Ó. Vou declarar a variável x na mesma linha, basta colocar essa vírgula e vou a classificar do tipo integer, do tipo números inteiros. Ó. Então vamos aqui fazer o teste. Ó. Vou executar, vou aqui em pesca fornecedor, vou fazer uma consulta. Suponhamos que eu queria estar editando o registro número 2, clico no botão editar e trouxe as informações ó, do registro número 2. Se eu mudar de linha, eu não programei para limpar os campos, então ele não limpou os campos por eu ter mudado de linha. Ao clicar no botão editar, observe que editou as informações agora do registro número 3. Ó. Se eu selecionar esse registro, ao clicar no botão editar, editou as informações do primeiro registro. Lembrando que eu estou utilizando essa primeira coluna como parâmetro, então ao capturar a informação dessa primeira coluna, ele vai fazer essa consulta através do método find em uma planilha externa, que é aquele BD controle. Ó. Eu espero que você possa ter gostado do que aprendeu na aula de hoje. Se gostou, deixa aquele gostei. É dessa forma que eu vou entender que você quer a continuidade desse projeto, onde temos trazido aulas de forma gratuita. E é dessa forma que o YouTube entende que o conteúdo é bom e vai sugerir esse conteúdo para outras pessoas que também precisam aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel. Conto com o seu gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.